Bem, pessoal, hoje o entrevistado da noite é Beto, do Banco do Brasil. Ele que é pré-candidato a prefeito de Rui Barbosa, vai estar nesse bate-papo aqui com a gente do site Rui Barbosa Notícias. Então vamos lá. Beto, conta um pouco sobre as suas origens aqui em Rui Barbosa. Falar da minha vida, Júnior, não é muito difícil, porque eu sou filho de Gildo Alfaiate, filho de Dona Mariazinha, que trabalhou no hospital. Sempre joguei bola, sempre participei de esporte na cidade, fui professor, fui recenseador por 3 vezes, trabalhei como agente de saúde, era vendedor de geladinho, então é fácil as pessoas saberem e conhecerem quem é Beto. Muito bem. E de onde partiu essa vontade, esse desejo de ser prefeito de Rui Barbosa? Júnior, na realidade é assim, quando você me convidou, eu estava lembrando, desde quando eu era pequeno, então eu cresci em um lar onde eu ouvia sempre minha mãe dizer para o meu pai: Gildo, cuidado, não se envolva em política, porque o pessoal persegue e vai acabar tirando nossa filha do trabalho, e aí como é que a gente vai poder sobreviver? Então, crescendo, eu comecei a alimentar na minha mente aquela coisa de não querer depender de política para poder, na nossa vida econômica. E daí, devido você se relacionar com as pessoas, se preocupar muito com o próximo, minha mãe foi a maior lição disso. Ela sempre se preocupava. Minha mãe sou em 7 irmãos, um falecido, 8, e minha mãe criou mais de 10 filhos, dos outros, mais de 10. Imagine aí como não era o coração daquela Dona Mariazinha. E eu acho que essas lições que ela dava para nós, eu depois, graças a Deus, cresci, me estabeleci, então nasceu esse desejo no coração, além de estar ajudando o próximo, uma maneira de ajudar mais ainda o próximo é a gente estando na prefeitura. Eu tenho certeza que eu poderei dar uma grande parcela de contribuição para as pessoas e, em especial, para a classe mais humilde do nosso município, Júnior. Muito bem. E qual o maior desafio na política barbosense? Você falou aí sobre as perseguições e tal, e qual é o maior desafio na política, especificamente aqui em Rui Barbosa? É bem verdade, como eu cheguei aqui nos estúdios, eu estava ouvindo uma canção de Cazuza, e como ele é um poeta, era um homem muito inteligente, e eu gostaria de me basear justamente na frase dele, quando ele diz: eu vejo o futuro repetir o passado. E parafraseando essa frase da canção de Cazuza, eu diria, Júnior, que eu vejo o presente e o futuro repetindo o passado. Realmente a gente percebe uma política que exclui as pessoas, uma política que massacra as pessoas, que poda a liberdade das pessoas. Então o grande desafio é você estar em Rui Barbosa, a terra de uma grande liderança a nível nacional hoje, e você se propor a colocar o seu nome em oposição a um nome que ele escolheu, ou que eles escolheram. Então esse é um grande desafio para mim, surgindo nesse cenário político. Eu tenho dito sempre assim: nós estamos em um período de transição, onde aqueles políticos velhos estão saindo, porque o tempo, como diz o próprio Cazuza, o tempo não para, as pessoas envelhecem, o povo cansa das mesmas imagens, e nós estamos colocando o nosso nome aí como uma nova proposta, uma proposta de revolucionar a nossa cidade, de trazer progresso e desenvolvimento. Mas é um desafio, não é para qualquer um. Se você me der um espaço, eu gostaria de ilustrar essa dificuldade com uma fábula. Conta-se uma fábula que diz o seguinte: vivia em um vilarejo vários ratinhos, e tudo tranquilo, e aí o pessoal daquela região pegou e jogou um gato naquele vilarejo. E aí os ratos, correndo com medo, o gato aproveitou, pegou alguns ali, matou, comeu, e os ratos passaram a viver agora naqueles canos, lá na lama, passando fome, não tinha mais aquela alegria nem liberdade. E aí os ratinhos, eles resolveram fazer uma assembleia. Vamos tentar resolver esse problema. E na assembleia, lá é uma fábula, né? O rato que estava liderando a sessão, ele disse: o que iremos fazer para resolver esse problema? E aí um falava uma coisa, falava outra, aí um pegou, levantou, pediu a palavra, um rato, e disse: já sei como resolver esse problema. Aí o pessoal todo assim, querendo saber como, ele disse: olha, basta pegar um chocalho e colocar no pescoço do gato.
Se a gente colocar um chocalho no pescoço do gato, quando ele vir para nos atacar, nós vamos ouvir e a gente foge, o sino tocando. E aquele rato que estava liderando aquela assembleia, ele disse, pois bem, então eu preciso de um rato que vá colocar esse chocalho lá no gato. Aí ninguém quis ir, Júnior. Às vezes Rui Barbosa é assim. As pessoas dão ideias, dão opiniões. Não, a oposição tem que fazer isso. Beto, você tem que fazer aquilo. Olha, a oposição tem que ter tal e tal posição. Mas na hora que a gente fala quem quer ser candidato, quem quer ser pré-candidato, quem quer enfrentar, aí, eu não posso porque isso, eu não posso, eu não quero. E poucos são aqueles que enfrentam esse desafio. A próxima pergunta eu vou até pular já para dar continuidade a seu pensamento. Você já conversou com algum outro pré-candidato sobre umas possíveis alianças? Ô Júnior, desde a outra vez, eu sempre defendo justamente essa ideia, né? Que é... Para quem não lembra, da outra vez, foi sua candidatura na última eleição, não é isso? Fui candidato a prefeito e a gente agora está emplacando aí como um pré-candidato a prefeito novamente. E o caminho é esse. Aí alguns falam justamente da Assembleia dos Ratinhos, o que fazer? Não, faz uma pesquisa. Aí o outro fala, não, tem que ser o que sair na frente. Outro, não, tem que ser fulano. Não. Eu sou a favor que a melhor ferramenta é o diálogo, é a conversa. E de então, o que foi que eu fiz? Eu provoquei 3 reuniões, convidei todos os pré-candidatos que se intitulavam de oposição e que já tinham se manifestado esse desejo de serem candidatos e chamei para conversar. Só 2 que não foram, mas nós tivemos em torno de 5 pessoas. Conversamos, dialogamos, como é um processo, eu costumo dizer, deu uma esfriada, mas continua-se conversando nessa ideia de se unir. Porém, eu já disse, reafirmo e ratifico aqui. Eu sou pré-candidato a prefeito de Rui Barbosa, certo? Estou trabalhando, não é de hoje, e acompanhando, assim, os cientistas políticos, porque eu acho que isso é muito importante. Hoje o conhecimento ele se abriu e a gente não pode ficar naquele amadorismo e nem também, Júnior, no imediatismo. Porque Rui Barbosa é cultural e eu respeito, já disse para alguns pré-candidatos a prefeito, eu respeito o tempo deles, mas eu não acompanho o tempo deles. Você falou que já teve alguma conversa, tem algum nome a ser citado? Ou é segredo que eu conversei? Política? Sim. Que a gente conversou? Não, conversei com todos eles. Já com alguns aí, já conversei com Saulo, conversei com o Bonifácio, Heraldo Maciel, que é presidente de partido, com Ivan Silva, com Lio do Rancho. Né? Antes eu vinha conversando até com o Dr. George, em uma outra situação, porque eu, como eu disse, comecei isso antes. Então, o meu sonho é esse, é uma união. Mas, repito, se não houver essa união da oposição, eu confirmo o meu nome como pré-candidato a prefeito. Já chegou a conversar com alguém ligado ao prefeito ou ao senador? Ao PSD? Assim, não. Nunca tive, às vezes, datas comemorativas, alguns trocam mensagens e mandam para o outro, se é São João, se é Natal, Dia das Mães, Dia da Família, Dia das Crianças, do Pai, mas do cunho político eu recebi um áudio, né? Aí a pessoa eu não vou assim expor, porque se ele mandou no meu PV, é porque é algo que é privado, não é público. Mas me falando no sentido, na hipótese da gente se unir, se juntar e tecer elogios à minha pessoa, mas o que eu estou focado mesmo, Júnior, é no trabalho. É uma frase que eu sempre digo, que nós precisamos continuar trabalhando, o trabalho não pode parar. Entendi. E por que você escolheu o PDT, o Partido Democrático Trabalhista? É isso que às vezes as pessoas questionam. Beto, você escolheu. Beto, por que você lançou logo o seu nome? Não. Eu venho de um grupo, desde a eleição anterior, algumas pessoas se colocaram, a eleição, eu falo para deputado e governador, as pessoas se colocaram assim em formar um novo bloco, embora muitos saíram, em formar um novo bloco. Eu tentei também até uma junção da gente se firmar em um deputado estadual e um federal único e não logrei êxito nesse sentido, mas venho trabalhando desde lá. Então essas pessoas que me ajudaram na eleição para governador com o meu deputado, na ocasião que foi Léo Prates,
eles permaneceram comigo e eles próprios começaram a amadurecer essa ideia de colocar o nome como pré-candidato a vereador. Então, eu estou nesse sentido, e o PDT eu era do Republicanos, do 10, hoje eu estou no 12. E o PDT, eu tive uma reunião em Itaberaba com o deputado Léo Prates, e ele me fez o convite para que eu fosse para o PDT. E aí eu analisei, pensei direitinho, conversei com o assessor dele e decidimos a gente ir, a galera ir para o PDT. Hoje nós estamos no PDT, partido número 12. Muito bem, vamos falar agora um pouco sobre o futuro, né? Caso ganhe as eleições, é uma política, tudo pode acontecer e há de acontecer. Quais são seus projetos, suas obras que você ainda é pré-candidato, mas você ainda tem em mente o que deve fazer no futuro? Já, Júnior. Inclusive, a gente esse final de semana visitei o bairro Itapiraípe, visitei o bairro Manuel Antônio. Um abraço aí para todos vocês do bairro Itapiraípe e do bairro Manuel Antônio. Estivemos também no distrito de Paraíso, Itapiraípe, e no Colobró. Então, como eu disse, eu já venho há mais de 2 anos conversando com as famílias, ouvindo o povo. Então, os projetos a gente já tem. Agora, iremos ter um momento oportuno para a gente estar apresentando. Agora nós temos um quarteto fantástico, eu diria assim, que se eu tiver a honra de ser o prefeito de Rui Barbosa, nós iremos atacar incansavelmente na área de geração de emprego e renda, na área habitacional. Isso me faz lembrar, na outra eleição você me fez uma pergunta, e se você for ver lá na sua matéria, está isso lá, construção de casas populares. Por que isso? É algo que já nasceu de minha casa. Minha mãe criou tantos filhos de outras pessoas, mas até certa idade ela não tinha uma casa para morar. Nós morávamos em uma casa de uma irmã de criação de favor. E hoje a gente percebe as mães, eu visitando, falam: Beto, eu pago aluguel e eu tiro da boca dos meus filhos para poder pagar um aluguel, porque a gente não vai dormir na rua. E aí a gente vê nossa cidade fanfarrando, comemorando praças e mais praças, coisas e mais coisas, enquanto você vai visitar uma pessoa, não tem onde morar, não tem um banheiro, não tem uma rede de esgoto, não tem um piso. Aí uns entregam casas sem o piso, que eu tive nas casinhas visitando, e o rapaz me contando a história, como foi que a casa dele foi entregue. Então, nós iremos trabalhar com amor. Eu conheço uma mulher, ela trabalha nessa área em São Paulo, ela dá cursos, palestras, e ela é contratada para levar a empresa para as cidades pequenas. Já tive contato com ela, então se a gente chegar lá, pode ter certeza que nós vamos trazer mais empresas para Rui Barbosa. Tem também, já dialoguei com uma pessoa na área têxtil, que é de tecido, vai gerar muito emprego. Temos também uma pessoa que vai me conduzir nessa linha. E construção de casas, é uma ação social forte, robusta, porque corta-se o Bolsa Família e a comida da pessoa. Muita pessoa passando fome no nosso município, muita pessoa pedindo aí cesta básica. Incrivelmente, eu tenho certeza que todos os políticos recebem esse pedido no seu PV, no seu WhatsApp, no seu celular. E também, Júnior, é a saúde. Já vi várias matérias nas suas redes sociais sobre saúde, pessoas gravam vídeos chorando. Eu vi daquele senhor que morreu, que eu até me emocionei no dia, e aquilo não sai da minha mente. O filho dizendo que ele jurou e prometeu ao pai que ele iria lutar e fazer de tudo para que o pai sobrevivesse. Quando foi à tarde que eu saí do emprego, eu fiquei sabendo da notícia que o pai daquele senhor tinha falecido. O que eu gostaria é que você, meu amigo, você não esquecesse disso, Júnior. Júnior, nosso povo vive sofrendo demais. Sofrimento, humilhação, decepção, e sendo enrolado, nós temos mais de uma década que o nosso povo vem sofrendo com isso. E você tem a certeza que Beto tem condições de libertar você dessa dor, desse sofrimento, dessa angústia, dessa traição que você tem tido com esses políticos, na sua grande maioria, em nossa cidade. Muito bem. Antes das considerações finais, agradecer pela sua presença aqui. E lembrando que o Rui Barbosa Notícias convidou todos os pré-candidatos. Alguns responderam já confirmando data, como foi que está acontecendo hoje, e outros a gente vai fazer assim que tiver uma data disponível. E eu vou repassar para relembrar também, através de ligação, que às vezes eles não usam WhatsApp,
para estar fazendo esse bate-papo. Beto, agora você fica à vontade, talvez eu não tenha perguntado algo que você queira, então para as considerações finais. Não, tranquilo, Júnior, eu me dou por satisfeito por essa oportunidade. Você é um jovem, como eu digo, né, num projeto que eu tenho de Mentes Brilhantes, você é um jovem que aprendeu a fazer fazendo, é o que a gente chama lá no nosso trabalho, é o FASAP, fazer sabendo e aprendendo. E você hoje é um ícone da comunicação em nossa cidade, está de parabéns. Existe aí um divisor de águas antes do Rui Barbosa Notícias e o pós-Rui Barbosa Notícias na nossa cidade, seu trabalho, de parabéns. E eu estar aqui nesse momento é uma honra, é um prazer receber esse seu convite. Jamais eu iria declinar, porque eu acho que é uma oportunidade onde milhares de pessoas estarão nos vendo. Minhas considerações finais, além do agradecimento à sua pessoa, é agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo e pense bastante. Nós estamos na pré-campanha, como ele me perguntou aqui. Eu sou Beto, filho de Gildo Alfaiate, filho de Mariazinha que trabalhou ali no hospital, de vendedor de geladinho, Júnior, a pré-candidato a prefeito de Rui Barbosa. E tenha certeza que se Beto chegar lá, eu vou retribuir como forma de gratidão. Há uma frase que diz assim, ó, a gratidão é a memória do coração. E eu jamais irei esquecer dos ensinamentos dos meus pais, dos ensinamentos da minha mãe. E como forma de amor, eu irei tratar o povo como eu trato minha família. Com carinho, com respeito, com dedicação, com seriedade, que a gente tem que encarar o dinheiro público com seriedade e compromisso. Compromisso de quê? De nós formarmos uma sociedade mais igualitária, mais feliz, mais em paz, mais alegre e com oportunidade para todas as pessoas. Que Deus te abençoe, muito obrigado por tudo e pense bem, analise cada pré-candidato, a vida pregressa, quem era ele e quem é ele agora diante das telas e faça a sua avaliação. Valeu? É isso aí, aqui é o Rui Barbosa Notícias entrevistando Beto do Banco do Brasil. Obrigado.